Há 10 anos atrás, eu perdia a última stake para o mercado sem entender por que eu perdi. Há 10 anos atrás, eu operava na segunda divisão do campeonato holandês, fazia as minhas entradas, tomava prejuízo, e isso daqui, que a gente sempre lê todo dia e que eu já lia lá naquela época, não funcionava do jeito que eu esperava que funcionasse. Você quer entender por que que isso acontecia comigo? Você quer entender como é que você pode fazer hoje para não tomar esse mesmo prejuízo que eu tomei lá há 10 anos atrás? Então fica comigo aí, que eu vou te explicar tudo detalhe por detalhe e você vai aprender a prever prejuízo nas suas entradas. Lá em 2014, quando eu comecei a ter consistência no trade esportivo, eu fazia leitura disso daqui. Eu já usava a Academia das Apostas, eu já conseguia ser consistente nas minhas entradas, eu tinha já lucro nas apostas esportivas e tudo mais. O único problema é que eu ainda não tinha a mesma metodologia que eu tenho hoje. A minha metodologia lá, ela estava muito em começo, ela estava sofrendo updates. E aí o que aconteceu? Eu estava operando na Série B da Holanda e o que aconteceu foi que eu li essas estatísticas aqui, elas me davam lucro. Eu cheguei a ter de 60% a 70% de lucro em cima da minha banca, somando o mês todo ali. Por volta ali do mês de maio, junho, finalzinho da temporada europeia ali, eu fazia a leitura de dados estatísticos e fazia entrada única e puramente isso. Fazia leitura de dados estatísticos, fazia entrada ou não fazia. O que aconteceu foi que eu tive esse lucro só usando estatística, do jeito que eu mostro para vocês aqui nessas lives. Exatamente o que eu mostro aqui, eu fazia lá. Eu já fazia lá. E o que aconteceu foi que eu comecei a entregar lucro pro mercado. Foi a Série B da Holanda que me fez perceber que unicamente ler estatísticas, ler números, não funciona. Eu acabei de dar um golpe duro em tudo isso que vocês vêm acompanhando aqui nas lives, né? Acabei de dar um golpe duro nisso aqui. Somente ler estatísticas. Placar dos últimos 10 jogos tem over de não sei o quê. Campanha casa fora tem tendência a não sei o quê. Momento de gol tem tendência de gol a partir de tal momento. Agora eu vou dar outro golpe. Se vocês ficarem lendo só isso, durante toda a temporada, vocês vão entregar dinheiro pro mercado. Só isso daqui, sem acrescentar nada nisso aqui, vocês vão entregar dinheiro para o mercado, porque isso aqui começa bem, vocês leem só isso daqui e mais nada, do jeito que a gente tá lendo aqui e mais nada, só isso daqui não garante lucro no final do mês. O que vocês têm que fazer, que foi uma coisa que eu fiz para mim lá na época. Quando eu sofri esse golpe duro, porque eu sofri sozinho esse golpe duro, ninguém falou para mim, lá na época não tinha ninguém me acompanhando para nada. Não tinha ninguém me acompanhando para nada lá. Eu precisei entender sozinho, precisei abrir essas paradas tudo aqui e cruzar de novo os dados para saber o que estava dando errado, por que deu errado, por que as estatísticas que me davam lucro agora não estão dando mais. E aí o que tá acontecendo, Ailton? Que você aprendeu e agora desaprendeu tudo ao mesmo tempo. E aí eu fui entender uma coisa chamada variância. Vocês já ouviram falar de variância? A variância é a oscilação padrão da estatística. Ou seja, o time tem um padrãozinho que ele segue e de repente tudo desmorona. Não funciona mais. Por quê? Porque ele entra, os times todos, no mundo inteiro. Não importa o campeonato, não importa o país, não importa nada. Todos os times entram em variância. E eu precisei encontrar uma maneira de sair dessa variância. Por quê? Eu montei uma metodologia baseada em leitura estatística. Sem essa metodologia, eu não tinha nada. Eu não tinha mais nada. Eu só tinha metodologia baseada em estatística. Eu precisava encontrar uma maneira de sair da variância. Como é que eu fiz e como é que você pode fazer também? Primeira coisa que você tem que entender. As estatísticas funcionam em cenário de motivação. Raros são os times que mantêm o padrão estatístico até o fim do campeonato sem quebrar este padrão. São raros os times que fazem isso ao longo do mundo inteiro. Em algum momento do campeonato, os times vão perder o padrão estatístico que tinha antes. Se você continuar operando, lendo dado estatístico, você vai se lascar. Eu não queria dar essa notícia, mas eu preciso dar. Então vocês não podem ficar lendo isso daqui do mesmo jeito até o final do campeonato, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Vocês precisam entender 3 coisas. A primeira é que o time, toda vez que ele varia, ele te entrega o motivo por que ele varia. Por exemplo, eu citei isso aqui no jogo do Montreal. Eu citei isso aqui, ó. Eu falei desses 0 a 0 aqui, ó. Então, toda vez que você chega aqui
e olha para isso daqui, isso é interpretação de dado, tá? Isso aqui já não é mais metodologia. Isso aqui é interpretação de dado que todo mundo, independente da estratégia que faz, não interessa se é over, não interessa se é mercado de match odds, não interessa se é under, não interessa nada. Isso aqui é interpretação de dado virado para desempenho de times. Nos últimos 10 jogos, quando você olha isso daqui, você percebe se o time vem mantendo característica ligada ao posicionamento na tabela. Então, toda vez que o time está numa zona onde ele não ganha nada na tabela, onde ele está distante da zona de classificação, ele começa a fazer isso aqui que o Montreal faz, ó, variância, tá? Às vezes cai em 0-0, às vezes cai em falha de ataque, onde ele toma gol e não marca. Isso se chama variância. Quando você começa a perceber isso aqui, você vai ter o padrão estatístico do jogo como um todo. Você não vai fazer análise só desse ponto aqui, né? Você vai descer pelo site inteiro, vai fazer a leitura de todos os pontos que indicam o potencial do jogo, não é isso? Certo. Só que você precisa levar em consideração os pontos fora da curva. Se você não levar esses pontos fora da curva, se você não levar em consideração essa característica aqui, ó, que tá fugindo da curva, fora do padrão do time, se você não levar isso aqui em consideração, você vai fazer a mesma coisa que acontecia comigo lá em 2014. Você vai entregar dinheiro para o mercado. Por você não saber o que tá acontecendo, você vai desistir da parada. E aí o que você vai falar? Não sou lucrativo nas apostas esportivas. Então você precisa entender a leitura da característica recente dos times como um ponto de leitura de desvio padrão. Toda vez que você acrescenta isso na sua metodologia, independente de qual mercado você trabalha, toda vez que você acrescenta isso na sua metodologia, você está sendo um profissional melhor do que 95% da comunidade inteira, porque você está prevendo o que pode acontecer com o seu dinheiro se você depender desse time tá aqui. Quanto mais adaptado a essa leitura a sua metodologia tiver, menos prejuízo você vai tomar ao longo do seu mês. Você vai saber exatamente em quais cenários o time joga e em quais cenários ele não joga. E aí você para de depender desse time. Se você quiser, você depende do outro, do adversário dele. Dele não. Ah, Ailton, mas ele fez o gol hoje. E se ele fizer o gol, aí eu tô errado, eu fiz a leitura errada. Óbvio que não. Você tá simplesmente criando um gatilho para não cair na surpresa. É muito melhor você evitar uma surpresa já sabendo que essa surpresa pode acontecer do que você botar o seu dinheiro para ver se vai se surpreender ou não. É muito melhor você não entrar no mercado porque o time varia. Você olha isso aqui e fala, pô, esse time tá variando, cara. Não vou confiar nele. Aí você não entra no mercado. Quando vê, o time marca gol. Aí ele vai lá no jogo e marca o gol. Deixa esse raio desse time marcar quantos gols ele quiser. Porque você simplesmente não pode mais confiar nele. Olha aqui quanta variância ele tá te entregando. Eu não tô nem falando exatamente do Montreal, não, tá? Tô só exemplificando com as variâncias que ele tem aqui. Você tem que incorporar isso aqui como a sua leitura de risco. Toda vez que você acrescenta a leitura de risco na sua metodologia, você se torna melhor do que 95% da comunidade. E você começa a prever prejuízo. Você começa a entender exatamente em qual dos cenários o time varia. Em qual dos cenários ele briga pelo resultado. E qual dos cenários ele tá confortável. Toda vez que chega no meio da temporada, vamos supor, no total o campeonato tem 30 jogos. Chegou na 15ª rodada, pode esperar que vai ter nego variando. A distância de pontuação entre a classificação dos times, ela começa a aumentar. Vai ter time que vai continuar motivado, vai ter time que vai se desmotivar por não chegar mais em lugar nenhum, vai ter time que vai entrar na zona de rebaixamento e não vai saber como sair, vai começar a variar. Uma porrada de time vai começar a variar. Se você continuar operando em estatística do mesmo jeito que você estava operando antes da 15ª rodada, o que vai acontecer com você? Vai pra você ver. Eu vim lá do futuro pra contar isso pra você hoje. Se você quiser, você escuta. Então esse é um ponto, tá? Classificação na tabela. Segundo ponto, vocês já deram o like na live? Eu tô aqui entregando ouro pra vocês. A única obrigação que vocês têm é me dar o like na paradinha do vídeo. Vocês já fizeram isso? Likezinho na live, se inscreve no canal, aciona as notificações do YouTube para receber o aviso dos próximos materiais. Me segue também no Instagram.
no Facebook. Eu posto tudo lá, como aviso das próximas. E a gente vai estar sempre junto aí. Ah, e outra coisa, por favor, né? Eu já pedi isso outras vezes, porque isso me ajuda. Ajuda o canal, ajuda a gente chegar mais longe aqui. Deixa um comentário lá na área de comentários do vídeo, lá fora. Deixa um comentário pra mim lá, falando pra mim o que você tá achando das lives, do conteúdo do canal. Só pra dar um feedback pro próprio YouTube. O YouTube lê isso daqui, tá? Mas é pro YouTube saber que o negócio tá sendo relevante. É engajamento. Quanto mais engajamento tiver, melhor pra mim, melhor pro canal. E isso ajuda a gente a chegar um pouquinho mais longe aí, beleza? Envolvimento com copas. Muitas vezes você vai encontrar um time que tá jogando o Campeonato Nacional, tem uma Copa daqui 3 dias, 4 dias. Olhe a artilharia presente no jogo que você está pretendendo operar no Campeonato Nacional. O jogo que vem antes. Olhe a artilharia. Se tiver faltando artilheiro, e quando eu falo que tá faltando artilheiro, é faltar artilheiro mesmo, o pesado. Ou então uma série de artilheiros que reduza o potencial dos times até um patamar que não sobra nada naquele time ali. Faltou esse grupo de artilharia, cuidado, pense 2 vezes em esperar desse time a mesma coisa que ele vinha fazendo antes. Jogo que vem depois de Copa. Toda vez que o time jogou um jogo de Copa recente, você vai olhar aqui, ó, no topo dos últimos 10 aqui, ó. Foi jogo de Copa? Foi pra pênalti? Teve prorrogação e teve pênalti? Depende desse time hoje pra você ver pra onde você vai. Faz isso 3 ou 4 vezes pra você ver o que ele vai fazer com a sua banca. Isso é time de potencial de variância. Outro ponto que você precisa entender é leitura de mentalidade ofensiva. Isso eu já expliquei em outras lives. Quem não assistiu, recomendo que volte lá, assista as outras lives onde eu falo sobre mentalidade ofensiva dos times. Mesmo que o time não tenha envolvimento com Copas, se esse time não tiver a posição na tabela arriscada nessa rodada, o treinador vai começar a minar a estrutura tática do time até um ponto que esse time se desconfigura e ele não vai atacar mais do jeito que atacava antes. Ele vai ficar mais defensivo, ele vai ficar mais reativo, ele vai jogar mais em contra-ataque. E se você depender desse time do mesmo jeito que você dependia antes, você está lascado. Ailton, meu Deus do céu, eu tenho muita coisa pra eu me preocupar, Ailton do céu, eu vou largar a mão disso, Ailton, não aguento mais, Ailton. Você quer ganhar dinheiro? Quer? Eu tô tentando te ajudar. Se você quiser ganhar dinheiro, continua aqui com nós, que nós manja da parada. Se não, é isso que sobra. Beleza? Muito obrigado pela presença, muito bons greens. Manda pra mim a sua pergunta, a sua questão. Vou estar sempre aqui, disposto a te ajudar. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.